Vamos aqui com imagens. Olha só. A Joelma Abreu vai trazer agora uma reportagem de um caso que não só repercutiu no Piauí, mas repercutiu no Brasil inteiro. Informações sobre aquele caso de envenenamento de uma família que ocorreu em Parnaíba. O advogado do acusado Francisco de Assis, que é apontado como responsável pelos envenenamentos, está solicitando a revogação da prisão, alegando que ele também foi vítima de envenenamento. Já a defesa de Maria dos Aflitos, que era a esposa dele, contesta essa versão. Joelma Abreu. Joelma, boa tarde, seja bem-vinda. Mais um episódio polêmico dessa história triste, que vitimou várias pessoas, inclusive numa data que é comemorada por todo mundo, Réveillon. Né? Mas agora, Joelma, acho que não só a mim, a você, mas todo mundo ficou surpreso. Vítima, o acusado, o responsável também foi vítima de envenenamento? Exatamente, Douglas. Boa tarde para você e para todos que acompanham nossa audiência aqui pelo Sistema Dia de Comunicação. Para o pessoal de casa entender, foram 3 episódios de envenenamento. Primeiro, nós tivemos um episódio de envenenamento em agosto de 2024. Naquela ocasião, 2 crianças morreram e havia uma suspeita sobre a Lucélia, de que é a vizinha dessa família, de que ela teria dado cajus envenenados para essas crianças. Só que, lembrando, a Lucélia, nesta segunda-feira, ela foi inocentada pela justiça. O segundo episódio de envenenamento aconteceu no dia 1º de janeiro, o que você se referiu. No dia 1º de janeiro, essa família fez uma refeição e tudo indica que dentro daquela alimentação tinha veneno. Nessa ocasião, pelo menos 4 pessoas morreram, que foi a Francisca, mãe dos 2 garotos mortos em agosto de 2024, o Manuel, um outro garoto e mais 2 meninas, filhos, todas essas 3 crianças, filhas da Maria Francisca. E nessa ocasião, o Francisco foi preso, só que a gente teve um terceiro envenenamento, que a vítima se trata de uma vizinha da família, a Maria Jocilene. E hoje eu conversei com a defesa da Maria dos Aflitos, que é ex-companheira do Francisco de Assis, apontado aí pela Justiça como um dos principais autores desse envenenamento. E por que a defesa do Francisco de Assis pediu a revogação da prisão? Porque foi constatado dentro do corpo do Francisco que há substância tóxica, que é o terfós. É uma substância semelhante ao veneno de rato. Foi comprovado que existiu, que ele também foi intoxicado por essa substância. O que diz a defesa da Maria dos Aflitos? Que isso não tira a culpa dele ter participado desse envenenamento. Eu conversei com o advogado da Maria dos Aflitos, o advogado Márcio Mourão, eu e o cinegrafista Pedro Cardoso, conversamos com ele e ele traz mais detalhes dessa história na reportagem. Vamos conferir. A defesa de Maria dos Aflitos, mãe e avó de 6 das vítimas do envenenamento em Parnaíba, se pronunciou sobre o novo laudo apresentado pela defesa de Francisco de Assis, seu ex-companheiro. O documento indica a presença da substância tóxica terbufós no organismo de Francisco. O fato fez a defesa pedir a revogação da prisão de Francisco. Eu tenho que esclarecer que essa matéria já foi debatida. Inclusive, policiais que investigaram a residência, o local do crime, eles também foram contaminados. Porque esse elemento químico, ele não só a ingestão por via oral ou por comer ou por alguma coisa, mas o simples toque, a simples permanência no local pode ser causadora desse elemento químico no corpo. Então,
Pelo contrário, a defesa entende que arrasta a acusação para ele, tendo em vista que ficou provado que ele manuseou o elemento químico causador da morte das vítimas muito próximo dos fatos. A defesa de Maria dos Aflitos afirma que a dona de casa não tem qualquer relação com os 2 primeiros episódios de envenenamento. E sim, ela teria envenenado a vizinha Maria Jocilene, mas agido por violenta emoção. A defesa tem sustentado isso peremptoriamente, esclarecendo, inclusive, na fase processual. E o Ministério Público concorda, mas entende que ela agiu por omissão, que ela saberia das ações de Francisco e não fez nada para impedir. A defesa contesta isso porque não tinha como ela saber disso. Então, nos 2 primeiros eventos, ela é peremptoriamente inocente. A defesa espera uma decisão justa e lembra que uma pessoa inocente foi acusada. Maria dos Aflitos e Francisco de Assis continuam presos enquanto a justiça avalia a possível pronúncia dos réus para o julgamento pelo tribunal do júri. A defesa da Maria dos Aflitos não fez pedido de liberdade, está deixando a coisa fluir, aparecer. Então, à medida que isso avança, nós temos a consciência e a tranquilidade de que vai ficar provado a verdade dos fatos e ali sim estabelecido uma culpabilidade parcial e que ela possa ser punida sim, mas na medida da sua culpa. O caso que chocou o Brasil envolve o envenenamento de 8 pessoas de uma mesma família, entre elas crianças de 7 e 8 anos de idade. Mais um capítulo dessa história. E aí, Douglas, a gente relembra que a Lucélia teve a casa invadida, incendiada, mas ela foi inocentada pela justiça. O advogado da Maria dos Aflitos disse que uma das grandes vítimas dessa história é a sua cliente, a Maria dos Aflitos. E ela teria, sim, envenenado a vizinha, a Maria Jocilene. Isso porque o Francisco estava com uma espécie de segredos com a Maria Jocilene. E isso fez com que ela agisse de modo violento, que ela estava agindo ali sob emoção. Isso porque a Maria dos Aflitos, ela começou a desconfiar do Francisco de Assis no 2º episódio de envenenamento. E ela viu a aproximação da Maria Jocilene. E por ter visto ali, ter perdido os seus 2 netos, os seus filhos, os outros 3 netos, ela teria agido como uma espécie de vingança. Ela teria agido ali sob forte emoção contra a Maria Jocilene. Ela tinha colocado ali veneno no café que levou o óbito da Maria Jocilene, que era vizinha da família. E os 2, tanto a Maria dos Aflitos quanto o Francisco de Assis, eles seguem presos, aguardando a decisão da justiça. Eu volto com você. Obrigado, Joelma. Vamos acompanhar a evolução desse caso, porque estava indo no tempo da justiça, é claro, mas com esse fato novo aí, agora são os autores se acusando, né? Um querendo se livrar ou amenizar a possível pena e agora um acusando o outro. Agora, esse caso da vizinha foi que depois constatou-se que morreu do coração, Joelma? Não. Tinha problema cardíaco? No caso, foi constatado que ela morreu do veneno. Do veneno. Isso. Ela tinha, mas morreu em consequência do veneno, né? Exatamente. E que seria a Maria dos Aflitos que teria cometido esse crime. O advogado até deixa claro, Douglas, que ela se omitiu, ela sabia dos envenenamentos cometidos pelo Francisco, mas ela se omitiu, ela fingiu que não estava acontecendo. E ele defende que ela responda somente pelo crime da Maria Jocilene. E o advogado também relata que o fato de
de ter encontrado ali substância dentro do organismo, dentro do corpo do Francisco, não tira a culpa dele. Porque no momento em que a perícia, os agentes, os policiais foram fazer a prisão ali do Francisco, eles tiveram contato com o veneno e eles também, de alguma maneira, eles tiveram intoxicação. E isso não tira a culpa do Francisco, não tira o corpo dele ali, não tira ele ali da cena do crime. De jeito nenhum. É verdade. Obrigado, Joelma. Eu que agradeço. Até Obrigado. mais.